Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo sobre como construir uma carteira de ações pensando lá em 2026. Com base no material que a gente estudou, a nossa missão aqui é extrair os princípios mais importantes e ver como eles funcionam na prática, né? É como montar um quebra-cabeça, peça por peça, para quem está começando ou, sei lá, querendo refinar a estratégia. E a abordagem que a gente encontrou nos estudos é bem interessante. Em vez de só listar um monte de regras e depois dar exemplos, a gente vai fazer de um jeito diferente. Vamos olhar para os princípios e, ao mesmo tempo, ver como cada um deles, justifica a escolha de uma ação específica numa carteira modelo. A gente constrói a lógica e a carteira juntas. Ah, eu gosto dessa abordagem, fica bem mais dinâmico, então vamos direto ao ponto. O primeiro princípio que os materiais destacam, que parece ser o alicerce de tudo, é começar com empresas de setores perenes. Mas vamos além do óbvio. O que isso realmente significa na prática, em termos de estratégia? Certo. E o ponto aqui não é só aquela resiliência que todo mundo fala, de bancos, energia elétrica. A análise vai um pouco mais fundo num conceito-chave, a inelasticidade da demanda. As pessoas não deixam de tomar banho ou de usar o banco porque a bolsa caiu, né? Mas o insight que eu achei mais provocador nos estudos é a sugestão da gente olhar para a próxima geração de setores perenes. Como assim? Será que empresas de cibersegurança, gestão de dados, ou até mesmo saneamento, que hoje são essenciais, não estão se tornando os novos setores perenes do século XXI? É um debate que o material levanta. Isso já muda a perspectiva. E, falando no clássico, a carteira modelo que a gente está analisando começa justamente com um gigante de um setor tradicional, o Banco do Brasil. Como essa escolha se encaixa principalmente quando o material aponta que a ação na cotação analisada está acima do preço-teto? Exatamente aí que a análise fica mais sofisticada. A cotação está um pouco acima do preço-teto de R$ 20 e a projeção de dividendos para o curto prazo é mais modesta, ali entre 5% e 6%. Um olhar rápido diria atacar, então. Exato. Mas a tese aqui é de longo prazo. A análise aponta que a receita do banco continua altíssima, mas o lucro que a gente vê hoje, ele está sendo impactado por provisões contábeis. Ok, você tocou num ponto técnico. Provisões contábeis. O que isso significa na prática para quem investe? Pensa nisso como um fundo para emergências. O banco está, por precaução, guardando um bom dinheiro agora para cobrir possíveis calotes de clientes no futuro. Certo, uma medida de prudência. Isso. E isso faz o lucro de hoje parecer menor do que ele realmente poderia ser. A aposta, segundo a análise, é que talvez eles tenham sido conservadores demais. Se esses calotes não acontecerem na proporção que eles esperam, parte desse dinheiro provisionado pode virar lucro ou, o que mais interessa, dividendos extraordinários lá na frente. Entendi. Então o lucro está meio que escondido por uma gestão prudente. Exato. E para reforçar essa tese, há uma menção de que o próprio CFO da empresa, o diretor financeiro, a pessoa das contas, sinalizou que, se o cenário econômico continuar positivo, essa distribuição de dividendos extras em 2026 é uma possibilidade bem real. É uma escolha que exige paciência, sabe? Baseada na solidez do negócio e não no resultado do próximo trimestre. Fica bem claro, é uma aposta na gestão. Isso me leva ao segundo princípio, que soa quase como o oposto da segurança. Começar com poucas empresas, no máximo de 3 a 6. Isso não vai contra tudo que a gente ouve sobre não colocar todos os ovos na mesma cesta? Se eu escolho só 4 empresas e uma delas vai mal, meu prejuízo não é muito maior? Parece arriscado para um iniciante. Essa é a crítica mais comum e é um ponto super válido. A lógica por trás dessa concentração inicial, segundo os materiais, é dar força ao efeito bola de neve. Imagina que uma das suas ações tem uma valorização de 30% em um ano. Se você tem 20 empresas na carteira, com 5% em cada... Esse ganho representa quase nada no total, né? Exato. 1,5% no seu patrimônio. É quase imperceptível. Agora, se você tem 4 empresas com 25% em cada, esse mesmo ganho impulsiona sua carteira em 7,5%. O impacto é real, é motivador. Exatamente. O mesmo vale para os dividendos. Ou seja, a ideia é sentir o crescimento para se manter no jogo. Isso.
E se conecta direto com o terceiro princípio. Invista naquilo que você entende. É humanamente impossível acompanhar de perto 20 empresas. Ler balanço, entender a estratégia de cada uma. Com 4 ou 5, você consegue ter uma mentalidade de sócio. Você entende como o banco ganha dinheiro, como a empresa de energia te cobra pela luz. Essa convicção te impede de vender na primeira notícia ruim, no primeiro pânico do mercado. A concentração força um estudo mais aprofundado, o que, paradoxalmente, diminui o risco do desespero. Isso muda a perspectiva. Então, mais do que um investidor, a pessoa precisa pensar como o dono do negócio, que não se desespera com a flutuação diária. Mas e o preço? Chegamos ao quarto princípio, descrito como um pouco polêmico. No início, o foco é acumular. Então, o preço não seria o mais importante, desde que não se ultrapasse o preço teto. Isso soa perigoso. Só, mas a matemática por trás é bem simples. O preço teto é o preço máximo que você paga numa ação para receber um mínimo de dividendos que você acha justo, sei lá, 6% ao ano. Para quem investe valores menores todo mês, R$200, R$500, ficar esperando uma ação cair de R$10,10 para R$10,05 para comprar é uma perda de tempo. A diferença vai ser mínima no final, né? Exato. Talvez uma única ação a mais. O que realmente vai construir seu patrimônio nos primeiros anos é a disciplina do aporte mensal, a constância. Mas e se a ação disparar? Não é para comprar a qualquer preço, certo? De forma alguma. A ressalva é crucial. Se o seu preço teto é R$10 e a ação está custando 15, ela está cara para sua estratégia. Você espera ou procura outra. A flexibilidade é para as pequenas variações do dia a dia. A disciplina do aporte supera a busca pela perfeição do timing, mas o bom senso prevalece sempre. Ok, bom senso acima de tudo. Mas às vezes uma ação está de fato com um preço atrativo. A segunda empresa da carteira modelo, a Petrobras, parece se encaixar nesse cenário. Sim, aqui a lógica é diferente da do Banco do Brasil. A Petrobras, no momento da análise, estava com a cotação na casa dos R$30. O preço teto projetado pelos estudos era de R$39. Uma boa margem. Exato. Isso significa que ela estava sendo negociada com uma margem de segurança de uns 22%. Ou seja, além do dividendo, havia um potencial de valorização da cota só para atingir o que seria o preço justo. E além do preço, o que mais justifica a inclusão dela? A frequência e o volume dos dividendos. A política da empresa prevê 8 pagamentos por ano. Para quem está montando uma carteira, isso ajuda muito no fluxo de caixa para reinvestir. É uma empresa que, apesar de toda a volatilidade, tem demonstrado uma capacidade contínua de gerar lucros expressivos. É uma escolha que combina renda e valorização. Entendi. Já temos um banco sólido e uma gigante de commodities. Isso me leva ao último princípio: não fazer uma diversificação imediata nem exata. O que os materiais querem dizer com isso? A diversificação imediata é a ansiedade do iniciante. A pessoa pega R$1.000 e no primeiro dia compra 10 ações diferentes só para dizer que tem uma carteira diversificada. A chance de comprar coisa cara ou de baixa qualidade na pressa é gigantesca. Já a diversificação exata, essa eu chamo de síndrome do álbum de figurinhas. Essa analogia é ótima. E todo mundo que colecionou figurinhas sabe que a gente acabava trocando 3 craques por aquele zagueiro ruim só para completar a página, né? Exatamente, é a mesma lógica. A pessoa decide que quer ter 10% em 10 setores. Aí ela vê que não tem nada do setor X e compra a primeira ação que aparece, mesmo sem gostar da empresa ou com um preço ruim, só para completar o álbum. Isso. A mensagem central é: uma carteira de qualidade se constrói ao longo de anos, aproveitando as boas oportunidades quando elas aparecem. Não precisa estar perfeita no primeiro mês. E na carteira modelo, as próximas 2 escolhas, Caixa Seguridade e Klabin, parecem ser justamente essas oportunidades para complementar o que já existia, certo? Perfeito. A Caixa Seguridade entra como um pilar de diversificação inteligente. É do setor de seguros, que tem uma dinâmica diferente de bancos e commodities. Mesmo depois de uma valorização recente, a projeção de dividendos ainda era bem atrativa, na faixa de 8% a 9% ao ano. E com 4 pagamentos anuais, também contribui para o fluxo. É uma peça que traz equilíbrio. E a Klabin para fechar o quarteto? A Klabin, de papel e celulose, adiciona outra camada. O ciclo da celulose não tem correlação direta com o preço do petróleo ou com juros.
Na análise, a ação escolhida foi a Klabin 3, com uma cotação de R$ 4,74. O histórico de dividendos dela é de cerca de 9%. Um número bom. Sim, um número que foi ajudado por um pagamento não recorrente, mas que mostra o potencial. E, de novo, pagamentos trimestrais que ajudam na estratégia. Ok, então o quebra-cabeça está montado. Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Seguridade e Klabin. 4 empresas, 4 setores diferentes. Agora, a pergunta que muitos se fazem. Com essa carteira, como fica o calendário de dividendos? Aquele sonho de ter dinheiro pingando na conta todo mês se realiza? Essa é a parte que a gente desconstrói um dos maiores mitos do mercado. Vamos ao calendário com base no histórico delas. A Klabin costuma pagar em março, maio, agosto e novembro. A Caixa Seguridade em janeiro, maio, agosto e novembro também. A Petrobras, com seu calendário robusto, paga em fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. E o Banco do Brasil é em fevereiro, março, junho, agosto, setembro e dezembro. Peraí, deixa eu processar. Somando tudo, maio, agosto e novembro parecem ser meses bem gordos, mas, se não me engano, ficam alguns buracos. Exato. Com essa configuração teórica, a carteira não receberia dividendos em abril, julho e outubro. E aqui vem o grande insight dos materiais. Para a fase de acumulação, a necessidade de receber dividendos todo santo mês é uma vaidade, não uma estratégia. Uau! É psicologicamente agradável, mas não muda o resultado. O importante é o montante total recebido no ano para ser reinvestido e fazer a bola de neve crescer. Ter uma grande concentração de pagamentos no fim do ano, por exemplo, é perfeitamente funcional. Isso é realmente contraintuitivo. A imagem do salário mensal de dividendos é vendida como o objetivo final, mas na fase de construção ela é irrelevante. Isso é libertador, de certa forma. É totalmente libertador. Tira a pressão de ter que achar a empresa perfeita que pague em abril, o que poderia te levar a uma má escolha, como no exemplo do álbum de figurinhas. Então, o que tudo isso nos mostra? A gente partiu de 5 princípios teóricos e vimos como eles moldaram a escolha de 4 empresas reais. A jornada parece ser mais sobre construir uma base sólida com negócios que se entende, ter paciência e focar na consistência dos aportes, em vez de perseguir a carteira perfeita desde o início. Você sintetizou perfeitamente a filosofia por trás das análises. O investimento é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. A paciência para montar o portfólio ao longo de anos, comprando bons ativos quando eles estão com preços interessantes, é infinitamente mais poderosa do que tentar acertar o timing do mercado. O processo de construção é o que gera o grande resultado. Uma ótima forma de encerrar a nossa análise. E fica uma provocação final para quem está nos ouvindo, baseada naquele princípio de investir no que se entende. Antes de olhar qualquer gráfico ou preço de ação, qual seria o exercício? Olhar para o próprio dia a dia. Qual o banco que você usa? Qual a empresa de energia da sua casa? A seguradora do seu carro? A loja onde você compra? Começar a analisar essas empresas, das quais a pessoa já é cliente, pode ser o primeiro passo para construir a confiança necessária para, quem sabe um dia, se tornar sócia desses negócios. Aqui está um resumo rápido sobre como montar uma carteira de ações, pensando lá em 2026. Então, qual é a ideia aqui? É uma estratégia com princípios bem sólidos, sabe? Principalmente para quem está começando a investir a longo prazo e quer acumular patrimônio. Primeiro, a base da carteira. A gente deve construir ela com empresas de setores perenes, como bancos, seguradoras e elétricas. E olha, comece com poucas, viu? Entre 3 e 6 empresas, para facilitar o acompanhamento e você realmente sentir o efeito do crescimento. É fundamental que você entenda como elas geram lucro. No início, o foco é acumular, sem se preocupar demais com as variações de preço, mas claro, sempre respeitando um limite, o tal do preço-teto. Segundo ponto, a diversificação não precisa ser imediata nem perfeita. Em vez de sair comprando várias ações de uma vez, a ideia é aproveitar as oportunidades que surgem com o tempo. Sua carteira vai ser construída ao longo de anos, não em um único dia. Comprar só para diversificar pode te levar a adquirir ativos que estão caros ou que nem se encaixam na sua estratégia. E por último, alguns exemplos práticos de empresas que se encaixam nisso.
A Petrobras, cotada ali na faixa dos R$ 30, é considerada descontada, com um preço-teto de R$ 39, o que dá uma boa margem de segurança. Já o Banco do Brasil, mesmo com preço-teto de R$ 20, é visto como uma ótima opção para o longo prazo. Outras empresas citadas para compor essa carteira seriam a Caixa Seguridade e a Klabin. Em resumo, o segredo para 2026 é focar em acumulação, investir em negócios sólidos que você compreende e diversificar com paciência, aproveitando as boas oportunidades. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.